Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Rezamos no Salmo responsorial da missa: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. E Jesus no Evangelho também vai dizer para nós: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Iluminados por essa palavra, nos encontramos na primeira leitura com Paulo, no Areópago, pregando para os gregos. E percebendo que daqueles vários altares que compunham o Areópago com seus deuses, havia um altar cuja inscrição a um Deus desconhecido e que lhe faltava uma estátua. Paulo aproveita a situação e começa a pregar e a falar de Jesus, a anunciar o Evangelho, usando também a linguagem, a cultura, e assim falando a verdade, porém mostrando em realidades que os gregos pudessem entender, não faltando com a verdade. Chegou um momento onde Paulo fala da ressurreição. E como a crença dos gregos, a sua filosofia, não batia com este tipo de teoria que Paulo lhes apresentava, então foram saindo e deixaram Paulo falar sozinho. Porém, alguns ainda aceitaram, se converteram e conheceram a pessoa de Jesus ressuscitado por meio da pregação de Paulo. O Espírito Santo, ele age e agiu na pregação de Paulo. E também nem por isso, pelo aparente fracasso, Paulo desanima. Paulo continua a sua pregação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não podemos nos dar ao fracasso, não podemos desanimar diante de nossos insucessos, principalmente naquilo que condiz com a vontade de Deus. Lembramos que é o mesmo Paulo quem vai dizer: um é quem planta, o outro é quem vai colher, porém é Deus quem faz crescer. Diante da pregação e do aparente fracasso, se Paulo tivesse desanimado, alguns ainda não receberiam a salvação. Lembramos, cita a palavra, estava Dionísio, o Areopagita, Dâmaris, homens e mulheres que abraçaram a salvação por meio da palavra que Paulo ali lançou. O Senhor então só pede que nós semeemos, e é Ele quem vai fazer crescer. Talvez a gente nem chegue a ver os frutos, talvez outros colherão os frutos, porém foram lançados. Não desanimemos diante das dificuldades, diante dos empecilhos, por exemplo, na nossa ação pastoral de igreja, diante de nossos movimentos, de nossas pastorais. Peçamos o Espírito Santo que sempre nos anime, que não venhamos a desanimar diante das dificuldades. Elas fazem parte. É preciso ter perseverança e também paciência. Mesmo que não vejamos os frutos, sabemos que Deus trabalha. E assim como o agricultor, ele lança a semente, vai dormir dia e noite, não fica ali tomando conta. Por si a planta vai germinar, vai crescer e vai produzir muito fruto. Peçamos nessas semanas que nos preparamos para Pentecostes, que o Espírito nos dê a paciência para que também, diante de nossas sementes lançadas, vejamos, ou se não vejamos, temos a paciência de esperar os frutos acontecerem pela mão de Deus. Nos abandonemos nele e então Ele fará todo o restante. Nós
trabalhamos, nós lançamos as sementes, porém é Deus quem vai fazê-las frutificar. Peçamos à Virgem Maria, neste mês de maio, que em tudo soube esperar, até mesmo contra toda esperança, para que então, com ela, possamos receber os frutos que vêm do próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.